Boa noite. Boa noite, Fernando. Oi, professor. Mais uma vez, só você. Mas não dá nada, não. E aí, como é que passou a semana? Ué, tô carcado no Excel aqui. Tá aprendendo? O que Ué, tá achando? tô achando bom. Mas tá difícil? Não, achei que seria mais difícil. Você tá no básico? Como é que tá? Tô no básico ainda. Tô fazendo O que bem você tá vendo? como eu tenho. Tô vendo formatação ainda de células. Uhum. Essa daí é muito importante também, essa formatação, de colocar linha, grade, né? Isso. É bem isso mesmo. Porque E é... eu passava raiva era na hora que eu queria fazer, fazer um quadro com um diagrama e eu não conseguia. Nossa, que raiva que eu ficava. Como é que Agora, é? Escrever um quadro? isso, quando eu queria fazer uma tabela, Ah, aí eu não conseguia fazer a tabela, ficava tudo errado, tudo esquisito. Agora eu já consegui fazer as tabelas. agora não vai passar vergonha. Não, agora eu não vou mais, não. E com as aulas da Aline que a gente usa algumas fórmulas, então eu já sei como é que usa as fórmulas, né? Só falta descobrir elas lá agora, o resto. Você não teve aula com Solver? Aprender Solver? Olha, ela deu uma passada muito Pesquisa rápida operacional? nessa ferramenta Solver aí. Ela passou muito rápido, tanto que eu nem entendi muito ela, não. Hum, Eu vou eu precisar dela dei. lá. Não, lá não. Eu dei essa matéria para o pessoal da administração. Porque eu dei pesquisa operacional para eles, né? É de Mas é probabilidade, nada. né? Não, não é probabilidade, não. Pesquisa operacional. Você não fez aquele gráfico de aquelas. Ai, Eu ainda não o fiz essa gráfico. matéria, não. Será que não? Não, pesquisa operacional, não. Certeza. Bom, sei lá. Vamos para a aula? Bora. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje, vou dar dois assuntos, né? Uma é processo de agregação de pessoas e o outro assunto é... E o outro assunto é gerenciamento de pessoas na organização, né? Então, eles estão interrelacionados. Deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para ver a tela aí? Agora Tá dando sim. para ver a tela aí? Tô vendo. Tá bom. Tá, beleza. Bom, a gente vai falar sobre... Eu vou falar sobre a importância da matéria-prima pessoas dentro de uma organização. E principalmente no que se tange a serviços é mais importante ainda, né? Porque serviços, a pessoa presta serviço, né? Se você tem uma empresa de consultoria, o seu consultor é a pessoa que presta serviço. E você imagina essa pessoa trabalhando sem motivação, né? Sem estar empenhado com o trabalho dela. Bom, a gestão de pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do capital humano. Bom, é uma coisa que eu costumo cuidar bastante do capital humano do pessoal. Eu não sou uma pessoa necessariamente muito, como é que se diz? Não vou dizer amistosa, sabe? Mas eu sou introvertido, eu não sou uma pessoa expressiva, extrovertida. Eu sou introvertido, eu sou meio grosso às vezes para falar as coisas, né? Com o pessoal, mas eu respeito muito todo mundo. O senhor tá falando do senhor ou de mim?
De mim? Por quê? Você é desse jeito? Nossa, igualzinho. Eu não... Por exemplo, se tiver algum da minha equipe fazendo aniversário, normalmente o pessoal lá se reúne, né? E eles fazem uma confraternizaçãozinha. Aí vai lá, faz uma vaquinha, compra salgadinho, refrigerante e me chamam. Mas eu não vou. Primeiro porque é o momento que eles têm de falar mal de mim, né? Então, deixa quieto. Eu não vou lá. Mas, na verdade, eu não gosto, sabe? Eu não gosto disso. E também amigo secreto, é um negócio que eu não gosto. Não gosto. Se eu participasse e ficasse ali, não seria eu. Mas, por outro lado, eu gosto que o meu pessoal se capacite. Eu gosto que eles sempre estejam fazendo cursos. Por exemplo, eu já incentivei vários lá o encarregado de manutenção. Hoje ele é encarregado, mas ele era mecânico. Um cara que tinha terminado o 2º grau e trabalhava de mecânico. Aí nós mandamos o encarregado embora. Falei, vou colocar esse cara. E coloquei, deu super bem. E eu motivei ele para fazer um curso de engenharia, ele está fazendo. Nossa, O outro moço da manutenção mecânica também, incentivei ele a fazer o curso de engenharia. Ele está fazendo. Aí tem um moço no qual você vai trabalhar com ele lá, o Agenor. Incentivei ele a fazer os cursos de Excel avançado, porque usa muita planilha, né? Então, cada qual no seu quadrado. A moça que assumiu o laboratório, ela teve um curso de técnico em química, mas ela fez engenharia de produção, mas ela assumiu o laboratório, por isso ela está fazendo um outro curso. E, assim, eu sempre incentivo eles a desenvolver, apesar de eu ter esse meu jeito, mas eu acho que o conhecimento é uma ferramenta muito importante para trabalhar. Ninguém tira, né, o conhecimento de você. Né? Então, por isso que... Uma boa pessoa, não precisa ficar rindo demais, não, né, professor? Para ser o quê? Para ser uma boa pessoa, não precisa ficar sorrindo demais, não. Não, a questão até não é ser boa pessoa, né? Porque... Eu digo assim, boa pessoa é... Você é um cara bom, não precisa ficar de muita gracinha com... Eu também não sou desse jeito. Não gosto de não. secreto. Você... Na sala de aula, eu acabo sendo um pouco mais solto, só para você ter ideia. Na sala de aula, eu sou mais... Na sala de aula, o senhor é mais extrovertido do que introvertido. Mas é porque é um lugar em que... É porque, assim, Leandro, para lidar com as pessoas, a gente precisa saber o que... A gente precisa ser bem flexível, porque você não vai tratar... Não é tratar todo... Você vai tratar todo mundo muito cordialmente. E o cara que trata mal a faxineira, mas o gerente dele, ele trata bem, esse cara é um sacana. Aí já não é de confiança. Então, quando você trata bem todo mundo, é um bom sinal. Mas tratar bem não é ficar todo assim expansivo, né? Tratar bem, tratar normalmente. E na sala de aula, só que lá eu sou o chefe, eu mando. O que eu mando fazer, todo mundo faz, tem que fazer. Com o risco de ser mandado embora, se não cumprir. Tá? Então tem sempre essa barreira. Ali não. Ali eu só sou um professor. Sou um funcionário da faculdade. Tenho vários chefes, né? Tem a Lilian, tem a Wallace, tem a outra lá, a coordenadora, a Lisana, tem a diretora, tem mais não sei quem. Então tem um monte de gente que manda em mim. E os alunos. Porque se eu chegar na sala de aula e não conseguir entregar um trabalho bacana, ou pelo menos razoável, também vou levar um pé na bunda. Então, são dois mundos muito diferentes para mim. E eu acabo... Então, isso me coloca o pé no chão, certas vezes. Bom, e a gente tem que... eu procuro deixar o pessoal... Eu não consigo fazer isso, mas humanizar o lugar. Né? Humanizar o local de trabalho para que o pessoal se sinta confortável, não se sinta pressionado, apesar de ter pressão a todo instante. Você não fez bem o trabalho, mas não fazer bem é muito relativo, porque às vezes só se você não estiver dando conta da sua atividade. Se você estiver dando conta da sua atividade,
você vai fazer bem, sabe? Vai fazer o que é esperado. E sempre tá fazendo um pouquinho a mais do que é esperado de você, é sempre bom. Sempre com no seu lugar, né? Então, não é querer aparecer, não é nada disso. Simplesmente ser natural. Tem que ser natural o seu, querer fazer as coisas além daquilo que foi pedido, sem estar excedendo, sem querer estar se mostrando, entendeu? Apesar de perto dos seus colegas, você sempre parecer que está sendo snob. Mas aos olhos de quem está acima, pode ser um bom negócio. Né? Na gestão de pessoas, porque assim, a gente tem o setor de RH e gestão de pessoas. Né? Departamento pessoal, né? Em que antes era departamento pessoal e era muito fixo ali, departamento pessoal, ponto, pagamento e tal. Não tinha toda essa integração. Hoje existe um movimento muito grande de integração do pessoal em todas as empresas. Principalmente as empresas cujo os CEOs, donos, são mais jovens e têm uma mentalidade diferente, são de startup, né? Não diga as empresas mais antigas, às vezes tem uma empresa cujo o patrão é novo, mas ele pegou o ritmo do pai, do avô. Então ele tem aquele jeito mais seco, mais industrial, mais corporativo de se trabalhar. Porém, está mudando isso, né? Então, as novas empresas têm sempre essa pegada de estar mais em contato com o funcionário, estar preocupado com ele, o que ele está fazendo, o que ele não está. Porque eu sou favorável, por exemplo, a ter dentro da empresa, ter, por exemplo, uma academia, ter algo que o cara possa se exercitar, ou, no mínimo, pelo menos, ter um convênio com uma academia para a pessoa se sentir bem, se sentir motivada, a empresa promover, ou pelo menos pagar cursos o pessoal se especializando, né, e fazendo, isso traz uma satisfação para a pessoa. E sem contar que, se você tem uma equipe, quanto mais essa equipe tem conhecimento sobre um determinado assunto, melhor para o gestor. Melhor para o líder dessa equipe, porque elas vão cometer menos erros, elas vão recorrer menos vezes ao líder, porque, pensa, toda hora alguém bate na sua sala querendo alguma coisa, sei lá, alguma coisa besta, entendeu? Uma explicação diferente. Não é explicação diferente. O cara chega e alguma coisa óbvia, né, que faz parte do métier dele, fica lá entrando na sua sala toda hora, perguntando toda hora. Então, quanto mais a equipe sabe, mais ela está integrada, mais as coisas fluem. E sobra tempo para você. Tem um moço aqui que tem tempo de produção. Boa noite. Não vou poder cursar lá ter mais assistência às aulas. Não foi possível incluir a sua disciplina, essa matéria aí. Acho que é o moço que não vai poder, estava fazendo junto. Diz que não vai poder fazer mais. Bom, onde que eu estava? Eu estava falando da capacitação profissional dos subordinados. Bom, agora eu já não lembro mais o que eu estava falando. Mas vamos lá. O que é gestão de pessoas? Então, a gente está falando de gestão de pessoas que tem RH, departamento pessoal. Departamento pessoal cuida do ponto, do horário, do pagamento, dessa coisa burocrática. A gestão de pessoas vai ouvir as pessoas, vai conversar. Na Granol, por exemplo, tem psicólogo, né, porque é muito importante o aspecto psicológico, da pessoa estar bem psicologicamente. Às vezes é um funcionário que sempre trabalhou bem, mas acontece lá na brejeiro. O cara, mulher foi embora, largou dele, o cara atrapalhou tudo, entendeu? O cara passou a ser um péssimo funcionário. Estava faltando, bebendo, chegando atrasado. E o cara sempre foi bom, né? E tem que ter uma forma de ajudar a pessoa a fazer isso, porque nós somos humanos, nós somos falhos, né? Outros querem sair porque está devendo muito e embora porque tem que acertar. Então, sabe, é uma série de coisas que também você não pode ficar abrindo as pernas para todo mundo, né? Muitas vezes a pessoa vai assumir as responsabilidades, assumir as consequências da decisão dela. Bom,
O RH proporciona condições de segurança e qualidade de vida no trabalho e ajuda a mantê-las na empresa. Bom, uma correção aqui. Não é o RH, não é a gestão de pessoas que proporciona condições de segurança. É o SESMIT. Né? E qualidade de vida no trabalho também não é só o RH, sabe? Vamos dizer assim, não é RH, é gestão de pessoas, realmente é isso. E quando você faz a gestão das pessoas, eu, como gerente da indústria, faço gestão de pessoas. Eu cuido das pessoas lá, para que elas tenham qualidade de vida, para que elas se organizem. Sabe, não penso somente em, por exemplo, o cara pede uma folga, né? E você é chefe também lá, né? Você é responsável por uma equipe até razoável, né? Sim. Mas o seu pessoal não trabalha... você tem pessoal fixo que trabalha com você? Já teve, hoje eu não tenho mais não, mas eu já tive. Eu trabalhei com 4 pessoas fixas. Porque às vezes o cara vem e pede uma folga para você. E às vezes ele vem pedir uma folga no momento em que não dá. Porque às vezes você tem um evento lá, uma coisa grande que precisa contar com ele e tal. Mas por outro lado, o cara vai, sei lá, a formatura da filha dele, alguma coisa nesse sentido que tenha muito valor para ele, né? Então você tem que pesar essas coisas. E por outro lado, quando você começa a fazer muito para uma determinada pessoa, você tem que observar se essa pessoa não está te pedindo muito e com isso está começando a contaminar o seu relacionamento com os outros. Porque pode ser que com o seu relacionamento com os outros, as pessoas começam a... Você está folgando muito com o outro, né? Então, tem todo um limite para isso. O mercado muda e com isso tem constantes mudanças no mercado de trabalho, né? Cada hora que se você colocar no seu currículo para trabalhar, você tem que ter um monte de competências, um monte de habilidades. Principalmente no começo da carreira, você está começando, está mudando de atividade, como é o seu caso, você precisa sair correndo atrás de um monte de habilidades que são pertinentes à sua área de trabalho, né? E uma coisa importante também é a experiência. E a empresa está sempre buscando os funcionários, as pessoas que participem. Tá? Não aquele bocãozão que fica falando toda hora, falando. Uma pessoa que participa, que seja proativa, que abrace a causa, vê a possibilidade de ajudar numa determinada situação e o faça. Né? As pessoas são capazes de conduzir a organização ao sucesso. Com participação, as pessoas fazem investimentos com esforço, dedicação e responsabilidade na esperança de retorno por meio de incentivo financeiro, carreira. Muitas vezes você trabalha também porque é o seu jeito de trabalhar, daquele jeito, e está se dedicando e fazendo, só que isso tem consequências, e consequências boas, né? As coisas vão aparecendo. Pela participação. Você começou como um ajudante lá e hoje é o gerente. Se não tivesse dado essa quebradeira toda, estaria fazendo festas à torta direito, né? Isso. Mas você chegou onde chegou, mas não foi só fazendo o que pediam, e sim sempre tendo ideias novas, inovando, criando novas formas de trabalhar, eu acredito. Porque dessa maneira eu me ajudava, né? Eu via que tava ruim, não estava funcionando, e só dava ideia de melhorar, para me ajudar, para ficar mais fácil para mim, para eu fazer determinada... Esse é o caminho. A capacitação que o RH, a gestão de pessoas faz, pessoas com competências essenciais ao sucesso da organização. A construção de uma competência é extremamente difícil, leva tempo para o aprendizado e maturação. Por exemplo, esse cara com que você vai fazer estágio, o Agenor, ele está lá há bastante tempo. Ele é um cara que trabalhou em tudo quanto é lugar da firma. E ele assim, ele tem pouca escolaridade, mas ele é muito bom no que ele faz. Ele manja muito do Excel. Ele manja dos boletins, que é o que ele faz, vai ver que é um trabalho bem complexo. É um cara que foi sendo capacitado, ele foi adquirindo uma competência
fundamental no trabalho dele. Né? E hoje ele tem um ajudante lá que não sabe 20% do que ele sabe. Ele está lá faz tanto tempo quanto. As pessoas têm que se envolver. Essa imagem aqui, ela é bem significativa, porque as pessoas falam, esse problema não é meu. Problema meu, sim. Sabe? É problema de todo mundo está no mesmo barco, e se a empresa vai mal, se dá algum problema, que às vezes tem desdobramentos que a gente nem imagina. Por exemplo, você pode estar passando ali perto do lugar onde você trabalha, na empresa, vê um vazamento de um produto que você sabe que não poderia estar vazando, fala, tô nem não, isso aqui não é da minha parte. Porém, às vezes é um produto que está vazando, contamina a água, que de repente ela vem uma fiscalização ambiental e vê aquilo como um crime ambiental e fecha a empresa. Pronto, todo mundo rodou. Né? Então, falar que não tem nada a ver, eu acho que é uma falta de visão gigantesca. Desenvolvimento, a gestão de pessoas, constrói e protege os mais valiosos patrimônios da organização. Preparar e capacitar de forma contínua as pessoas. Não adianta você ter máquinas muito boas se não tem quem as conduz. Tudo isso porque o surgimento de novas tecnologias, com o surgimento das novas tecnologias, o advento da globalização, teve influência na gestão das pessoas. Hoje a forma de você contratar, de recrutar, de avaliar a capacitação das pessoas é totalmente diferente de antigamente. A empresa passa a se preocupar mais com essa área. Hoje tem que se gastar muito tempo com contratação para não contratar errado. Antigamente a empresa tinha muito foco na tecnologia, né, de equipamento novo e tal, mas hoje ela está voltada para as pessoas. Né? Hoje as empresas têm um olho mais voltado para que as pessoas desenvolvam bem suas atividades. A área de recursos humanos pode ser dividida em subsistemas, em que formam um processo global, interligados como se fosse uma rede. Né? Quais são esses subsistemas? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Agregar pessoas é agregar que você vai colocar novas pessoas num determinado setor, num determinado trabalho. E essa pessoa tem que se encaixar. Aplicar pessoas, vai desenhar atividades que as pessoas realizarão nas organizações. Recompensar, é pagar, incentivar, né? Desenvolver as pessoas, capacitar, treinar, manter as pessoas, dar uma condição para que ela pretenda se manter. E monitorar, né? Para ver o que as pessoas fazem na organização. Você não tem um computador na sua organização, porque assim, quando você aluga o seu tempo, você está alugando o seu tempo para trabalhar na organização. São 8 horas do seu dia que você está se dedicando ao trabalho. Né? Você está alugando o seu tempo. A empresa está alugando. Você trabalha num computador, o computador também é da empresa. Então, tudo tem que ter a ver com a empresa. Claro que há flexibilizações. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail pessoal, deixa eu dar uma olhada numa coisa. Mas isso depende de cada um. Mas esse monitoramento é feito. Hoje tem um novo perfil de emprego em que as pessoas estão saindo do setor industrial para o setor de mercado de serviço. E o setor industrial está se especializando cada vez mais, né? Está ficando cada vez mais especialista em determinadas tecnologias. A indústria continua com a produção alta, porém com menos mão de obra e com mais tecnologia. Toda essa nova movimentação da globalização mudou o mercado de trabalho. E o que é o mercado de trabalho? É a oferta de emprego. Né? Se você tem muita oferta de emprego, o salário aumenta. Se tem pouca oferta de emprego e muita oferta de mão de obra, o salário diminui. Né? Então, o mercado corrige o capital humano dessa forma. Né? A oferta e a procura de vagas disponíveis para serem ocupadas determina o mercado de trabalho.
oferta e procura. Quanto mais procura de vagas, menor o salário. Quanto mais procura de mão de obra, maior o salário, né? Mão de obra, maior o valor. É que lei da oferta e procura. Em situação de oferta de abundância, em situação de oferta, abundância de candidatos, ou de procura, escassez de candidatos, representa o número de pessoas dispostas a trabalhar. Esse é o que a gente já falou. Existem algumas tendências que estão surgindo agora com esse novo mercado de trabalho. Produção industrial precisa de menos pessoas. Fato. Tem grandes indústrias aí que tem setores enormes, que produz muita coisa e que trabalha com um funcionário. Uma pessoa monitorando o computador. As oportunidades no setor de serviço aumentaram. Dentro da indústria mesmo, as atividades paralelas aumentaram. Hoje, com as novas tecnologias, a emissão de nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal, parte de contabilidade, na parte de administração, parte de meio ambiente, parte de controle de qualidade, isso não é industrial, mas está totalmente agregado, né? Então, a parte de auxílio da indústria tem mais funcionários do que propriamente a indústria, né? Por exemplo, no setor de controle de qualidade, onde eu trabalho, tem 4 pessoas. Nesse setor aí do boletim, tem 2, já são 6. Para tocar um setor da fábrica toda, são 6 pessoas nos 4 turnos de trabalho. Então, com 2 setores, laboratório tem mais 6. Então, o número de pessoas nos departamentos auxiliares é maior do que na própria indústria. Outra tendência é a maior robotização e automatização. Aporte de tecnologia da informação na indústria, a indústria 4.0. Conhecimento passa a ser um recurso mais importante. Um processo de recrutamento e seleção que gere resultados satisfatórios, é preciso planejar e definir as etapas de trabalho. Por exemplo, o colaborador que apresenta um bom desempenho na empresa, valoriza o seu trabalho, decide promovê-lo. Assim, uma posição ficará em aberto e será necessário fazer a contratação para suprir sua vaga. Você está no seu trabalho, foi promovido, tem que colocar outra pessoa no lugar, né? E aí entra o processo de recrutamento e seleção. De acordo com Peter Drucker, ele é um cara muito famoso na parte de administração, na gestão de pessoas. Ao realizar o planejamento, não se está escolhendo as decisões do futuro, mas as implicações futuras de decisões presentes. Quando você recruta mal, as implicações futuras dessa sua decisão serão ruins também. Ao se pensar em recrutamentos de pessoal, o ideal é que a empresa inicialmente reflita sobre suas reais necessidades e assim planeja para contratações futuras. Quando surgiu a necessidade desse cargo, quais são as competências que a pessoa precisa ter? E quais são as competências que poderá ter, né? Esse é um pensamento. Outra situação que envolve a demanda de pessoas é a sazonalidade. Você conhece muito bem isso, que em determinadas épocas há uma concentração maior de eventos e a demanda por pessoas é maior e você tem mais dificuldade de colocar gente. É a época em que o serviço aumenta, o número de pessoas aumenta e o número de pessoas que estão com menos conhecimento aumenta também. Isso prejudica o seu trabalho no final do processo. Afinal de contas, você quer pegar tudo quanto é evento que tiver, né? E se não pega, o outro vai pegar e vai usar mão de obra, então você tem que se virar nos 30. E acontece com um monte, na época de Natal, para as lojas, né, para os shoppings, na época de final de ano, a demanda por esse tipo de mão de obra é muito grande, né? A busca por essa mão de obra é muito grande. Então, isso acontece na sazonalidade. Isso acontece porque tem sazonalidade. Tem 2 motivos importantes que levam à contratação, que é
é emergencial e é obrigação legal. Emergencial é quando surgiu, alguém se afastou, surgiu, a pessoa saiu, foi promovida ou viajou, teve que entrar de férias de urgência, então você faz uma contratação emergencial. A outra é um recrutamento, situações de exigência legal. Por exemplo, menor aprendiz. Há uma cota mínima para se atender o menor aprendiz. Então, tem que contratar. Uma exigência legal. Lei não se discute, se cumpre. A outra questão é outra situação também é com PNE, portador de necessidades especiais. Então, também precisa ter uma cota de uma porcentagem em que você precisa contratar pessoas com essas necessidades para ter a inclusão. Acho bem bacana isso, acho importante. Você dá oportunidade para as pessoas que normalmente estavam à margem da sociedade. E assim, muitas empresas fazem uma contratação de PNE buscando assim uma pessoa com menos defeito, né? Alguém que manca, o cara que está faltando um dedo, que tem cego de um olho ou não escuta bem, são deficiências mais leves, em que a pessoa consegue se adaptar a outras atividades. Porém, existem deficiências, por exemplo, cadeirante. É difícil você adaptar lugar para cadeirante. Pessoas cegas, né? Você adaptar o seu sistema a pessoas cegas, mas existe muita coisa bacana com relação à inclusão social. Sabe? Muitas atividades que podem ser utilizadas, pode-se usar essas pessoas para essas atividades, o que é bem bacana. Dá para fazer muita coisa. Geralmente essas pessoas, elas têm, vamos dizer assim, um dom diferente, né? Elas têm uma aptidão para certas coisas que eles fazem muito melhor que os outros. Né? É porque acaba tendo uma... especializando, né? Mas em alguma coisa a mais. Você já viu a palestra de um cara? Não lembro o nome dele. Ele não tem nem os 2 braços, nem as 2 pernas. Nasceu sem. Ele só tem ele mesmo chama de asinha de frango no pé dele. Que é uns dedinhos ali. Ele tem um nome difícil, cara. Como ele não tem nem os braços... Nem as pernas. E nem as pernas? Quer ver? É muito legal assistir a palestra dele. Peraí, quer ver? Nick Vujicic. Nick Vujicic? Quer ver? Deixa eu mandar eu vou mandar um... Eu não estava pronto. Deixa eu mandar aqui para você. Tá lendo? É Leandro Borges? Leandro Silva. Não. Não, então... Leandro Silva. Você fala do WhatsApp? Procura aí, ó, no e-mail, na internet para você. Nick, N-I-C-K, Vujicic. É V-U-J-I-C-I-C. Depois você vê uma palestra dele. Quase que eu escrevi certo. Esse cara é o quê? Ele é Nick Vujicic? É russo? Cara, eu não sei. Tem um videozinho aí de 3 minutos que aparece dele, ele tá pulando a piscina. Jogando bola. Apareceu ele aqui, ó. Motivacional. Caramba. Tem umas fotos dele aqui, depois eu dou uma olhada. Não, depois você vê, eu procurei no YouTube, depois você vê a palestrinha dele. Bom, são pessoas especiais mesmo. Jogando golfe com a boca aqui, cara. O gestor do setor, ele tem a responsabilidade de pedir o perfil que ele quer, né? Muitas vezes você tem uma atividade que você quer uma pessoa mais responsável,
que é um cara que já tem uma certa idade, outro você precisa de uma pessoa mais jovem, né? E assim vai. Por exemplo, no McDonald's você vê sempre uma galerinha jovem lá, né? Sempre no começo de carreira, sempre tentando começar ali. No Mac é o perfil que eles buscam, né? Nós temos o tipo de recrutamento interno e externo. O interno pega a mão de obra que você tem dentro do trabalho e dentro da empresa e evolui ela, né? E é um pessoal que você coloca para fazer treinamento, para capacitar, para promover, né? Desenvolve, elas demonstram uma aptidão maior e aí você apareceu uma oportunidade, você coloca, né? Eu já fiz bastante isso. Errei algumas vezes, outras vezes acertei, mas hoje eu tomo outros cuidados, né? Mas eu acho isso importante, isso motiva as pessoas. E o externo, quando você traz gente de fora para preencher uma vaga da empresa. O Xavianato, ele diz que de 10% a 20% tem que ser preenchida por pessoal externo. E se você só coloca gente de dentro também, você não começa a ter novas ideias, né? É bom colocar gente de fora para trazer experiências novas. E aí usa-se algumas ferramentas para fazer esse recrutamento interno. Quadro de aviso, comunicação interna, consulta de banco de talento humano, lá dentro, né? Reunião específica para isso. As vagas externas são preenchidas com apresentação espontânea, o cara vai lá e deixa o currículo. Indicação de funcionário, né? Indica, dá o currículo lá no RH, isso é muito valioso também. Consultoria, muitas empresas contratam a mão de obra de consultoria para poder preencher as vagas, né? As consultorias já têm uma experiência, tem know-how, tem gente lá que ela conhece, então eu acho a pessoa certa para isso. Redes sociais, também, como o LinkedIn, né, que é uma rede social, e classificado, jornal e revista. Isso já está caindo por terra, né? Intercâmbio com outras empresas, você buscar a mão de obra das empresas, normalmente os RHs, eles se comunicam. O pessoal do RH vai lá, liga para um, liga para o outro, para saber sobre fulano de tal. A conversa não é muito clara. Fala, não contrata esse cara, porque esse cara não presta. Não tem isso. Entende? Não tem essa conversa, porque ninguém quer se comprometer. Então não vai dizer assim, porque se o cara descobre que o pessoal da outra empresa queimou ele entra na justiça e ganha. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Você já participou de um processo seletivo? Onde o pessoal faz umas dinâmicas com bexiga, Já viu isso? Você já participou, Leandro? Oi, Leandro? Falando aqui, o negócio tá no mudo, ó. Já sim, professor. Ah, entendi. Inclusive é uma língua bem estranha, porque eu já tenho essas dinâmicas com essas entrevistas, é uma coisa estranha, tal de entrevista de trabalho. Por quê? Entrevista de trabalho é uma coisa muito, muito peculiar, viu? Por quê? A gente nunca sabe o que falar, professor. Tem que ser você mesmo. Essa dinâmica é esquisita. Eu já ouvi falar que tem pessoal já tá te filmando até desde a espera, onde você tá vendo o jeito que você tá sentado. Sim, porque nem todo lugar, mas algumas empresas colocam uma pegadinha lá, né? Põe um negócio no chão, te coloca para interagir com uma faxineira, com o pessoal da limpeza, para observar, né, qual é o seu comportamento. Né? As empresas têm que estar atentas à oportunidade de trabalho, que são escassas ou não, e existe sempre mais competência do candidato, então ela tem que alinhar a candidatura do cara à vaga, né? A candidatura, a oferta da vaga ao cargo
pretendido. Elas estão investindo em programa de integração, né? Muitas empresas colocam. Eu fiz um curso uma vez na Alborg, em Petrópolis, uma fábrica de caldeira. Cara, eles tinham um negócio dentro da empresa lá mesmo, tinha campo de futebol, uma área de lazer para churrasco, para o pessoal jogar pebolim, jogar sinuca. Um negócio muito bacana, quer dizer, para integrar bem as pessoas lá, um negócio bacana. Mas no Rio de Janeiro é um pouco diferente as coisas lá, sabe? Mas é bem bacana. E uma estratégia que elas estão usando é socializar os funcionários dessa forma, né? Principalmente as startups, as empresas mais novas, elas estão apostando muito nisso, né? E normalmente essas empresas de prestação de serviço pode trabalhar em home office, que dá qualidade para o cara trabalhar, né? Ele trabalha no tempo dele, ele faz o que tem que ser feito no tempo que ele tem. É importante estabelecer um canal de comunicação entre o funcionário e a empresa. Alguns usam quadro de tarefa, outros usam Spark, ou mesmo WhatsApp, né? E-mail corporativo. Isso é muito importante. Eu disse que uma forma que está crescendo é a questão do home office, nessa época de pandemia, mais ainda, né? É claro que algumas atividades não têm condição de fazer home office, mas as que tem, é o que eu estou fazendo aqui agora, com você, fazendo home office, né? Tem essa condição. O prejuízo, eu acho que, do ponto de vista da integração mesmo, né, da interação entre professor e aluno, e a questão da prova também, que eu acho que é prejudicial, mas de uma forma global, eu acho que dá para fazer legal. Né? Eu acho que é mais difícil, como a gente já falou, questão de cálculo, né? Isso é mais complicado. Bom, era isso. Eu falei para você que era pouca coisa, que a gente poderia passar hoje as 2 aulas. Essa aí foi a aula passada, né? Que eu dei uma lida, já foi mais isso aí. Foi isso aí. O outro assunto é o gerenciamento de pessoas nas organizações. E o cara entrou, agora tem que fazer o gerenciamento, né? E esse gerenciamento das pessoas tem mudado ao longo do tempo. Antigamente, o cara não tinha celular para ficar no trabalho o tempo todo usando o celular, né? Não tinha câmera fotográfica, que hoje ele pode, se ele estiver vendo alguma coisa no trabalho, um abuso, que ele acha que possa estar sendo, ele vai e filma, né? E expõe aquilo. Então, a coisa mudou, né? O pessoal mais novo tem um jeito diferente de trabalhar do pessoal da nossa idade. Né? A gente é mais carrancudo, né? É mais couro grosso. Aí o pessoal mais novo tem um meio mais frágil, mais assim, mais delicado para se trabalhar. Mais mimizento. Então, a verdade é essa, professor. Mas tem muita coisa, Leandro, que a gente tem que aprender também. Tem, concordo. Porque a gente fala, mas por exemplo, racismo. Cara, é uma coisa arraigada na sociedade e a gente tem que respeitar isso. Né? Claro que, às vezes, há abusos, tanto de um lado quanto do outro. Outra situação é o desrespeito com a mulher, né? Porque ela sempre foi desrespeitada, então existem regras, existem normas, punições para quem fizer isso. E porque realmente as pessoas desrespeitam, as pessoas abusam, fazem, né, aliciam. Precisa de ter regulamentação para cuidar disso, porque infelizmente as pessoas não se controlam, né, pela ética nem pela moral. E aí acabam fazendo isso. Com isso surgiram novas técnicas, métodos e normas de procedimento para o processo de atração e retenção de talentos para a melhoria do clima organizacional. Então, o que é um cargo? Hoje os cargos requerem maior flexibilidade e participação contínua das pessoas. Exige hoje o cargo, cara, pode até para essa atividade de professor, que
camarada faz 30 anos que dá aula. De repente acontece isso, como é que ele faz para dar aula se ele não tem habilidade nenhuma com tecnologia? Ele precisa ser flexível, ele precisa se adaptar, né? Então, e no trabalho é a mesma coisa. Surgem situações novas que você precisa se adaptar. O cargo pode ser analisado de maneira global, em que todas as atividades são executadas por um ocupante que se situa em uma posição no organograma da companhia. E essa posição define o cargo, o nível hierárquico, para quem essa pessoa vai responder e sobre quem essa pessoa exerce autoridade. Cargo é um conjunto de funções definidas e determinadas na estrutura organizacional. Também pode ser conceituado como um conjunto de tarefas e responsabilidades. Repetido, velho. As descrições e especificações do cargo possibilitam viabilidades concretas para o processo de avaliação do cargo, que é extremamente importante para a determinação de salários e de todos os cargos de uma organização. Imagine que precisa ter uma padronização dos salários para um determinado cargo. Se você tem esse cargo, você vai ter aquilo ali, aquele salário pré-definido. Algumas definições aqui de cargo que a gente viu. Tarefa. Tarefa é uma atividade desenvolvida que a pessoa tem dentro da função dela. É um pedacinho de um trabalho, por exemplo, uma tarefa, apertar o parafuso, tarefa, embalar, ou tarefa, abrir o e-mail, olhar e-mail. Função é um agregado de tarefas, são várias tarefas, né? Você faz várias tarefas, você desempenha uma função. O cargo é o conjunto de todas aquelas funções que você exerce, que são agregados de tarefa. Análise do cargo é um estudo necessário para a obtenção de informação acerca das tarefas que você vai fazer. Descrição de cargos, ouve-se muito falar isso em RH, descrição de cargo. É o relato das tarefas descritas de forma organizada, possibilitando a devida compreensão das atividades inclusas. Todo o RH tem descrição de cargo, que a pessoa tem que fazer no cargo dela. Especificação do cargo compreende a definição da apresentação dos requisitos exigidos para cada cargo. Especificação do conteúdo de cada cargo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos, é definida por quatro condições. Qual é o conteúdo do cargo? Porque são as perguntas que são feitas para se definir a especificação do cargo. Qual é o conteúdo do cargo? A atribuição que o ocupante vai desempenhar. Qual é o método de processo de trabalho? Então, como as tarefas deverão ser desempenhadas? A quem o ocupante deve prestar responsabilidade? Quer dizer, a posição dele na hierarquia. Quem o ocupante deverá supervisionar? Também é a posição dele na hierarquia, que responde essas duas perguntas. São 3 modelos clássicos de desenho de cargo: humanístico, clássico e contingencial. Clássico é o que o pessoal da administração fez, o Taylor fez lá em 1900 e bolinha, onde ele cuidava, fazia racionalização do cargo. Quer dizer, a pessoa fazia aquilo, e é o típico filme do Charlie Chaplin, sabe? Essa é a abordagem clássica da administração do trabalho, essa é a abordagem clássica. O humanístico, ele já olha mais o lado humano da pessoa, sabe? O lado da interação do social das pessoas, né? Essa experiência de Hawthmore, o cara fez em uma empresa em que ele via que em determinados setores que tinham as mesmas atividades, com pessoas, algumas eles colocavam uma luz diferente, outra colocava a pessoa interagindo mais, interagindo menos, e ele percebia que essa interação entre as pessoas tinha reflexo na produção, no processo. Então, essa é uma abordagem humanística. A outra é o contingencial, que ela considera várias variáveis: tarefa, pessoa, a empresa. Ela considera essas 3 estruturas e a interação entre elas, né? A tarefa, porque a pessoa desempenha uma determinada tarefa e a pessoa tem que gostar daquilo. Claro, ninguém gosta de ficar apertando o parafuso o dia inteiro.
mas pelo menos a pessoa se sentir bem. Mas vamos falar de uma outra função. Eu, por exemplo, na minha função, eu gosto do que eu faço. Estou bem na empresa. Né? Então, essa é a abordagem contingencial em que pega vários aspectos, pedaços ali da vida da gente e estuda isso para desenvolver a capacidade da pessoa. O desenho do cargo é dinâmico e se baseia na contínua mudança e revisão do cargo como uma responsabilidade básica. Como diz Heráclito, um filósofo grego do século 6 a.C., a única coisa que não muda é a mudança. A única coisa que você tem certeza é que tudo muda, né? E ele disse que uma mesma pessoa não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta lá, o rio já não é o mesmo e você já não é mais o mesmo. Então, tudo muda, a organização muda, as necessidades, as pessoas, seu chefe muda, né? O diretor da empresa muda, as ações mudam de donos, né? As empresas mudam. E se você é um empresário, é dono do seu negócio, as pessoas mudam. Como é o caso agora, você vai ver que as pessoas vão mudar o comportamento delas, né? Já vão ficar menos amontoadas. Muita gente vai continuar usando máscara por um bom tempo. Vai ser mais comum lavar a mão. O pessoal tem protocolo de limpeza, protocolo de cuidados, né? E isso mudou. A sociedade mudou por conta disso. Você viu esse monte de artista fazendo live, né? A forma de fazer o show mudou. Verdade. Isso faz com que o modelo contingencial mutável, em decorrência do desenvolvimento pessoal do ocupante, do desenvolvimento tecnológico da tarefa. Então, nunca devemos ficar muito acomodados. Tem sempre que ficar de olho, sempre estar atento. Porque se você é casado, tem filho, seus filhos crescem, se tornam outras pessoas. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou o mesmo de 20 anos atrás, eu sou outra pessoa. Quiçá as outras pessoas. O modelo contingencial de cargos é dinâmico e privilegia a mudança em função do desenvolvimento pessoal do ocupante. Ela verifica o desenvolvimento pessoal da pessoa e faz uma análise do modelo de cargo de acordo com o que ela mudou, o patamar de conhecimento dela. Permite a adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento pessoal do ocupante. Muitas vezes isso é possível. O cara começa a adquirir algumas habilidades, então o cargo começa a ser inserido outras atividades para ele. Então, isso é um enriquecimento do cargo. Essa adaptação contínua é feita pelo enriquecimento de cargos, que significa a reorganização e ampliação do cargo para proporcionar adequação ao ocupante no sentido de aumentar a satisfação intrínseca. Veja bem, hoje eu estava vendo um pedacinho da palestra do Cortella. Ele fala, olha, só é possível hoje eu escrever os livros e na rapidez com que escrevo, por causa da tecnologia. Então, ele tem um livro, está digitado, passa para o editor avalia, volta de novo para ele. Antes isso era possível só fisicamente, né? Hoje, por exemplo, o meu trato com o gerente corporativo, a gente está tratando de alguma coisa, tal coisa está assim. Espera aí que eu vou te mandar a foto. Eu mando a foto, ele olha, avalia, já tem um projeto de alguma coisa, ele manda, a gente conversa, abre junto. Esses dias eu fiz uma videoconferência com ele, que ele não tinha essa habilidade, mas o cara do TI entrou na máquina dele, instalou, eu fiz uma videoconferência com ele, ele me mostrou um negócio que ele queria me mostrar no computador dele. Então, as coisas mudam. Não adianta a gente achar que vai ficar ali. E muitas vezes muda para melhor. Hoje, por exemplo, eu fui fazer uns exames para fazer a documentação de dentista. Né? Primeiro eu fiz uma panorâmica, um raio-x panorâmico, depois o cara fez vários raios-x dos dentes, e aí vinha assim com a pecinha, colocava na boca, ia lá, clicava no computador, voltava, clicava, voltava. Antes isso tinha que ser revelado, né?
tinha que passar por produto químico, levava assim, ó, o dia inteiro para fazer. Hoje, tecnológico, fica acessível, porque com um valor relativamente barato, e através da tecnologia. Então, as coisas mudam, mas muitas vezes muda para bom, para bem. O modelo contingencial de cargos tem como objetivo aumentar a responsabilidade e desafios das tarefas de cargo para ajudá-los às características progressivas do ocupante. Ou seja, ele vai adequando o cargo. Você sabe que eu faço isso e nem sabia. Porque esse cara que eu te falei que você vai trabalhar com ele lá, vai estagiar, se trabalhar, se você aprender, né, Leandro? Vamos ver, né? Eu tenho medo, não. Vamos ver. Vou aprender sim. Não, ele foi se especializando, ele foi criando novas competências e eu fui inserindo novas atividades para ele, né? Isso é um modelo de cargo contingencial. Eu faço isso e nem me toquei. A descrição de cargos é um retrato simplificado do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. O formato de uma descrição de cargo inclui seu título, sumário, atividade. É um documento, tá? A análise de cargo procura determinar quais requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir. Os mentais fica mais difícil, né? Mas existem algumas características que são inatas em determinadas pessoas. Por exemplo, se você pegar um cara que é contador, né, que já tem o perfil de contador, e tentar colocar ele para vendas, não vai dar certo. Ele não tem esse perfil. Sabe? Durante o recrutamento, durante a seleção, é visto isso. É visto que um cara que não tem o perfil de vendedor, eu reconheço o cara que tem o perfil de vendedor que não tem. Um cara de contador. Você já reparou que os próprios cursos de engenharia, por exemplo, o pessoal de engenharia tem um perfil, o pessoal de engenharia mecânica tem um perfil, elétrica tem outro, produção tem outro, química tem outro perfil. Você já reparou isso? É verdade. O pessoal de administração é um pessoal de oba-oba, pá. De engenharia não, já é um pessoal mais quieto e tal. E o pessoal de contabilidade, o pessoal de contabilidade vai de camisa de manga comprida, botão abotoado, sapatinho, cinto, camisa para dentro e o livro debaixo do braço. Contabilidade é desse jeito. Então, o perfil. Então, a pessoa não muda. E se você pegar aquele cara e colocar para sair para vender, não vai rolar. Né? Se você pegar um cara da administração também e pôr dentro de uma empresa para cuidar para liderar uma equipe de produção, às vezes ele não dá conta também o cara de vendas também não dá conta de uma empresa, de ficar fechado, né? Eu, por exemplo, consigo ficar na minha sala o dia inteiro, trabalhando, cuidando, olhando a tela do computador, que é da produção, mexe para lá, mexe para cá, mas eu não dou conta de ficar como eu trabalhei por muitos anos num laboratório em que eu fazia todos os dias a mesma coisa, várias vezes ao dia. Isso me deixava assim muito triste, muito frustrado. Hoje, no meu trabalho, cada dia é um flash. Então, cada hora é um problema novo, cada hora é uma situação nova. Estou sempre criando, sempre desenvolvendo. Isso me motiva muito. Com relação à competência, quando a gente fala em competência, são as habilidades que a pessoa tem, conhecimentos, habilidades e capacidades que a pessoa tem ou vá adquirir para um determinado cargo. Né? Muitas vezes, você não tem a pessoa pronta. Né? Todos os processos na moderna gestão de pessoas são orientados pelas competências. Né? Descrição de cargo, planejamento, recrutamento. Que competência que a pessoa tem que ter? Né? Que habilidade que ela tem? Ela trabalha com AutoCAD? Ela trabalha com Excel? Ela é mecânica? É eletricista? Tem NR10? Eletricista de eletrônica? Eletricista de montagem de industrial? Eletricista de painel de potência? De painel de comando? Então, cada um tem a sua habilidade. Então, no processo de administração do desempenho, as pessoas são avaliadas não apenas em função dos resultados que produzem, mas também das competências usadas para produzi-los.
Ô, Leandro, deixa eu dar um tempinho que eu vou pegar uma água ali para beber, tá? Tranquilo. Vou pegar também. Posso continuar? Pode. Né? Então, as competências são isso, o que você vai adquirindo ao longo do tempo. E bom que é dinâmico, que conforme você for aprendendo, vão surgindo novas possibilidades para você, onde às vezes a sua competência não te cabe mais, a lagoa fica pequena. Você se torna um peixe muito grande, a lagoa fica pequena. E aí que entra, se você não achar que a empresa tenha condições de você crescer, aí você toma uma decisão, ou continua naquela, ou vai atrás de outra coisa. Mas depende muito da vida que você está levando, né? Porque às vezes você já estabilizou, casado, tem filho, ou uma responsabilidade para cuidar e não pode abrir mão daquilo, né? Não pode sair da cidade, eles moram numa cidade pequena e para poder crescer precisa de ir para outros lugares, né? Depende muito, cada caso é um caso. No treinamento, né, nós capacitamos as pessoas através do treinamento. E assim, os japoneses sempre fazem muito isso. Eles treinam muito as pessoas. Eles têm dinâmicas de treinamento assim que são fundamentais, protocolos de treinamento que são fundamentais. Você já viu nos filmes americanos em que o pessoal está sempre fazendo simulação de incêndio, por exemplo? Já reparou? Já. Uma simulação, tal. Então, é muito comum isso lá. Aqui também deveria ser, mas aqui a gente acaba fazendo mais por força de quando é obrigatório. Aí que a gente vai e faz esses treinamentos. Tem, sabe, CIP é obrigatório. Tem que fazer 24 horas de treinamento de CIP. Mesmo se não tem. Então, por força de lei, acaba tendo que fazer isso. Não necessariamente porque precisa. O treinamento é um processo sistemático que envolve uma mudança de habilidade, conhecimento e atitude do comportamento da pessoa. A pessoa vai adquirir uma nova habilidade e vai ter um determinado novo tipo de comportamento. Treinamento e desenvolvimento, T&D, constitui processo de aprendizagem, isto é, de alteração comportamental das pessoas. 4 etapas do processo de treinamento. Primeiro, o diagnóstico. Diagnóstico é o levantamento da necessidade, né? Que treinar? Você não vai... O cara que trabalha lá na produção com a máquina, né? Sei lá, na parte de uma máquina mecânica que não tem automação, não tem nada, você não vai dar um curso de Excel pro cara. Você vai dar um curso de manutenção, vai dar um curso de rolamento, um curso de selo mecânico, né? Para aquele cara. Então, você faz primeiro o diagnóstico. Depois do desenho do programa, depois de diagnosticado, você vai conseguir desenhar o programa para saber exatamente o que vai ser necessário para aquela atividade, ou para aquela pessoa. E, às vezes, requer fazer o treinamento, uma capacitação da
da pessoa, sabe, que está lá, da pessoa de uma pessoa. Às vezes a equipe toda está bem, mas você precisa desenvolver uma pessoa, porque às vezes ela não tem a habilidade que os outros têm, mas tem muito potencial. Aí você investe. Porque muita gente não teve oportunidade de aprender algumas coisas, né? Por exemplo, você não teve a oportunidade de aprender Excel. Também não teve a necessidade. E você está investindo, você está vendo isso. E se de repente você está num lugar e aparece essa oportunidade, agarra e vambora. Isso aí. A implementação é o treinamento que não são as técnicas para disseminar a informação, que é o treinamento em si. E a avaliação, faz a avaliação depois que recebeu o treinamento, né, para ver qual que é a efetividade desse treinamento. Normalmente, em certificações de qualidade, o pessoal usa dá a prova, vai lá, faz uma prova antes do cara, por exemplo, antes de dar o treinamento, vai lá e faz uma prova com a pessoa. Ela não acerta muito. Aí você dá o treinamento, dá outra prova, chamado de avaliação de efetividade de treinamento. Ou seja, você está avaliando quanto aquela pessoa aprendeu com o treinamento que você deu. Essa é outra etapa. Nós temos dos tipos de desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento de pessoas é propriamente o curso que a pessoa vai fazer, o treinamento que ela tá fazendo. No desenvolvimento organizacional, é a própria empresa que se adequa a essa mudança, né? Como hoje está tudo mudando, a empresa tem que se adequar. É considerado uma abordagem especial de mudança organizacional, na qual os próprios funcionários formulam a mudança necessária para implementar, muitas vezes através da assistência de um consultor interno ou externo, né, na empresa. Assim, podemos considerar que para a melhoria na prestação de serviço seja obtida na organização, você tem que ter, principalmente na prestação de serviço, o capital tem que estar embasado no capital humano. Você imagina se você tem um salão de cabeleireiro top de linha com um funcionário ruim. Por exemplo, aquele salão Tóquio. Ele lida com pessoas que tem mais dinheiro, não? Ele lida com pessoal que tem grana. E com isso, ela tem que ter uma prestação de serviço diferenciada, né? Porque as pessoas que estarão lá, elas estarão esperando um tratamento diferenciado, né? Afinal de contas, a pessoa vai lá, gasta R$600, ela não quer ser maltratada, ela não quer ter o cabelo mal cortado, não quer ter o cabelo mal pintado. Quando você já teve a oportunidade de ir no Outback? Aonde? Outback. Outback? É um restaurante. Não, isso eu não conheço, não. Tem um restaurante, você já lá no Flamboyant, não tem um restaurante que fica lá do lado de fora? Sei. É aquele lá. Ele assim, não é muito caro, mas é mais caro do que o normal. E quando você vai lá, espera um tratamento diferente, não tem. Sabe? Então você paga por isso. Na prestação de serviço, acaba sendo dessa forma. É mais ou menos o Tatico e o Pão de Açúcar, vamos dizer assim. Vamos falar assim, por exemplo, tem o Rio Vermelho, não é Rio Vermelho não, é o Prime, acho que é Prime. Ou melhor, no Empório Sacaria. Você conhece o Empório Sacaria? Conheço. Ele é sofisticadíssimo, né? Você vai lá, você tem um tratamento diferenciado, comida diferenciada. Então, está adequado a mão de obra necessária lá, a capacitação das pessoas tem que estar adequado ao nível de expectativa dos clientes.
Há 10 anos no Brasil, o Brasil conheceu a Nextel. Com mais de 1 milhão de usuários, a empresa hoje dispõe não só de rádio serviço diferencial oferecido somente pela companhia, mas também com todos os atributos conhecidos do público usuários da telefonia móvel. Com o DNA focado principalmente no público corporativo e no diferencial do rádio, a Nextel investiu em 5 bilhões em 10 anos de operação no Brasil, com a proposta de ser a melhor empresa de serviço de telefonia e não a maior. Então, queria ser a melhor, não a maior. A empresa sempre se preocupou com o índice de satisfação dos seus clientes e o desenvolvimento de seus funcionários e da organização como um todo. Então, ele investia muito nos funcionários. Segundo o gerente da Nextel, a estratégia é de se apoiar no modelo de qualidade e, por isso, a empresa cresce acima de 40% ao ano. Não sei se está isso ainda. O serviço passou a agregar valores e mostrou-se uma ferramenta completa para o uso pessoal e corporativo. Para alcançar a satisfação dos clientes, a empresa primeiro busca a satisfação do seu funcionário, ao desenvolver ações de endomarketing. Lá dentro, fazer o funcionário se sentir bem com a empresa, treinando, capacitando em diversas áreas. Nós nos preocupamos com os colaboradores para que eles atendam às expectativas dos nossos clientes e acionistas, diz o gerente. Os valores que a Nextel se preocupa vão além dos serviços do aparelho. O call center da companhia é um dos mais estruturados em empresas de comunicação. Então, é uma empresa que, naquela época, ela estava crescendo muito, investindo muito internamente nos funcionários. Para que, nesse endomarketing, né, lá dentro, fazer com que a pessoa se sinta bem. Sabe? Para a pessoa não ter, falar, não, trabalho naquela empresa, porcaria, ruim, não. Não, para a pessoa se sentir bem realmente. Tem um exemplo da cidade onde eu vim, uma empresa que chama Morlan, metalúrgica de Orlândia. Ela é uma fábrica de pregos, arame farpado e tela. E ela vem crescendo muito. E assim, ela tem uns 1.000 funcionários. Dentro de uma cidade pequena, faz diferença. Cara, você escuta assim, pouquíssimas pessoas falando mal da empresa. Eles falam, todo mundo fala bem. Eu, que ela já está há muito tempo, eu cresci querendo entrar e trabalhar na Morlan, porque todo mundo que estava lá falava bem. Então, eu tinha esse processo de marketing muito bem estruturado. Hoje, eu tenho meus 3 irmãos que trabalham lá. Desses meus irmãos, dois deles, o Márcio e o Marcelo, cada um tem um filho que trabalha lá também. Então, além disso, o cara que trabalha, ele gosta tanto que ele quer que o filho dele trabalhe lá. Então, eles fazem um processo muito bacana, na verdade. A Odebrecht era assim também. Hã? A Odebrecht foi um tempo assim. Meu pai trabalhava lá, era difícil alguém não se... A Odebrecht foi a construção de Corumbá 3 lá em Caldas. Era Furnas e Odebrecht. Era difícil alguém na cidade que falava mal de lá. Todo mundo queria entrar, não tinha vaga para todo mundo. Na Sama também, né? Que é aquela empresa... Não lembro o nome daquela cidade lá. Como é que é aquela cidade, gente? Eu lembro que nós tinha um condomínio lá pra gente morar, tinha clube, tinha colégio pra gente morar, tinha médico, dentista, segurança, criança, né? Portaria. Eu era criança. Foi quando eu comecei a estudar, comecei e formei nesse colégio lá no Pitágoras. Esse mesmo que é da faculdade, mesmo grupo. Coincidência, né? Mas é que o pessoal nadava em dinheiro também, né, velho? Era estatal, né? Não, estatal não. Trabalhava com... você lembra? Era desde a época do Fernando Henrique, tinha corrupção e tinha privilégio para o Odebrecht para conseguir trabalho. Então, era um gigante do país, mas às custas do contribuinte. Era mais ou menos assim, porque ela era não era estatal, mas Furnas era, né? Aí Furnas que era... Furnas era. Aí ia construir Furnas, né? A Odebrecht era uma construtora mesmo, uma prestadora de serviço, onde meu pai trabalhava. Construtora, era prestadora de serviço mesmo. Isso. Era bom.
Bom, Leandro, era isso que eu tinha para te falar. Falei rápido, porque só nós dois acaba sendo mais rápido, né, para tratar o assunto. Beleza, Tá, beleza? beleza. Aproveita para você estudar aí. Vou voltar para minha maratona de Excel. São quantas aulas que você comprou? São 7 horas. É a hora pra... Mas o cara que ensina bem? É bom, professor. Depois eu vou até. É um rapaz, acho que o moleque deve ter uns 20 anos. Mas o moleque fala bem, se pronuncia bem. Estou gostando. Também. Até vou comprar outro curso depois. É, qual? Depois desse eu vou ver se tem alguma coisa. Eu até ia te perguntar assim depois, para me focar mais depois do curso, porque eu acho que agora vai ser bem geral, bem. Eu vou ver se, como eu pretendo terminar ele até o dia 15, mais ou menos, já quero terminar. Aí depois eu quero focar em alguma coisa para não ficar passando uma coisa mais. Tá, beleza. Então, valeu, Milton. Até mais. Tá joia, Leandro. Um abraço. Tchau.